Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, e eu devo confessar que eu acabo de jogar fora um início do que parecia ser uma promissora gravação do primeiro Radinho da semana. É que normalmente quando eu começo um episódio, eu tenho a disciplina de dizer a data. É legal, para situar no tempo, para não ficar solto, não é? Mas aí eu fiquei assustado que estamos em 1º de julho. Uau, bem-vindos à segunda metade do ano. Eu fiquei tão chocado que eu parei e comecei tudo de novo. Então eu me lembro, acho que nos tempos de USP, eu gostava muito de frequentar a faculdade de arquitetura, que era a FAU, ali na cidade universitária, porque o prédio é lindo, porque a atmosfera é bárbara, as pessoas eram interessantes, tinha muita coisa acontecendo. Eu muitas vezes me pergunto se eu não deveria ter feito arquitetura, sei lá, eu gosto muito, mas eu lembro que naquele tempo, não sei se isso ainda acontece, a FAU tinha a Festa do Equador, que era quando o ano passava de uma metade para outra. Eu estou um pouco assustado, porque eu estou tentando fazer um balanço aqui do que eu consegui fazer de relevante ou de novo, o que eu consegui avançar nos últimos 6 meses, eu não tenho tanta certeza. Mas enquanto eu digiro essa informação, né, é boa semana para todos nós, uma semana que começa bastante fria, e eu estou aqui digerindo um vídeo extremamente interessante da Sabine Rosenfelder, mais uma vez, como vocês podem ver. Eu acho que ela tem uma irmã gêmea, não é possível alguém produzir tanto conteúdo assim. Ela produz sem parar, é um trabalho em tempo integral. Eu espero que ela esteja conseguindo pagar as contas, não sei, espero que sim. Né, pelo menos eu contribuo, aliás, ela como vários outros criadores de conteúdo, sobretudo divulgadores de ciência, de história, né, eu contribuo todo mês para o trabalho deles. Eu contribuo com ela, assim como tem alguns 15 super raríssimos que contribuem aqui com o Radinho. Eu contribuo para Sabine Rosenfelder, eu contribuo para The Rest is History, contribuo para vários, porque eu morro de medo que eles desencanem e parem de produzir conteúdo, né, e comecem a se pautar pela lógica esquisita da audiência. Não, então ela é uma daquelas que eu com muito orgulho ajudo a continuar fazendo o que ela faz tão bem, não é? Mas ela acabou de fazer um vídeo muito interessante, chamando a atenção para um físico que é o Steven Weinberg, que foi prêmio Nobel em 1970 e pouco, 79, se eu não me engano. Ele ganhou um prêmio Nobel junto com outros físicos também, sobre um trabalho com respeito ao modelo padrão da física quântica. Bom, isso não vem tanto ao caso. Mas ela está levantando a bola ali do Weinberg por causa de uma citação, por uma frase. E vale a pena até dar um pouco mais de, sei lá, contexto, encontrar outras ressonâncias, porque é uma frase que de alguma maneira conversa com uma colocação que a gente atribui ao Einstein, e que eu já comentei aqui no Radinho, né, e que ela já comentou também várias vezes. O Einstein em algum momento teria dito alguma coisa parecida com isso, né, que o maior milagre do universo, se tem algum mistério, se tem alguma coisa que é realmente fascinante no universo, é que ele é compreensível. Ok, é legal, porque afinal, né, imagina, o universo desse tamanho universal, colossal, né, a maior coisa possível e imaginável, num cantinho minúsculo, num grãozinho de pó, tem algumas criaturas que descobriram um jeito de produzir conhecimento que não invoca, sei lá, velhos barbados misóginos ou então um panteão de divindades estranhas. Não. Eles desenvolveram um método bastante, sei lá, colaborativo, bastante despojado, inclusive, de tentar entender o que acontece e que, imagina, conseguiu chegar a um ponto em que você consegue discutir o que teria acontecido no primeiro segundo do Big Bang, consegue desenhar no papel o que vai acontecer com uma estrela. Puxa, né, usando matemática, usando pesquisa, usando experimentação, né? Então o Einstein está reconhecendo justamente isso, que é absolutamente maravilhoso, não que nós tenhamos descoberto tudo, não, que o universo seja compreensível, que ele siga, que ele tenha leis, que ele siga princípios que a gente consegue entender, né? Então ele fica ali maravilhado com isso, mas existem críticas, é claro, né? O que a Sabine e outros já chamaram a atenção, que a gente é muito bom para entender o que a gente consegue entender. Eu vou ver se eu resgato aqui, eu dei o link para uma conversa dessas outro dia
com quem que foi? Foi com Sean Carroll? Eu não me lembro. Né, em que um físico fala, olha, legal, realmente a gente consegue entender muito bem o que a gente consegue entender muito bem. Né, é mais ou menos com aqueles engenheiros que ficam super, não, porque eu sou um engenheiro, como se ele tivesse a chave do conhecimento do universo, né, que dificilmente engenheiros, ou outras disciplinas também, né, reconhecem que, ou dão a mão palmatória, que o conhecimento delas é ótimo para resolver aqueles problemas que ela consegue resolver, que normalmente são uma fração muito pequena da realidade. Né? Então, existe uma parcela muito grande da realidade que mesmo a ciência continua apanhando para construir modelos. A questão da complexidade, a questão da emergência, né? A gente ainda não tem modelos muito bons para isso. Né? Então, Einstein, legal, bacana, é poético, inclusive, essa visão, mas ela merece algumas críticas, porque afinal falta muita coisa para a gente descobrir ainda e a gente nem sabe por onde começar, não é? Mas ela está voltando para o vídeo original da Zabine, que me inspirou a abrir o microfone hoje. Ela está citando uma frase do Weinberg, que é a seguinte, quanto mais o universo se torna compreensível, né, voltando para a frase do Einstein, né, quanto mais o universo se torna compreensível, mais ele se torna sem propósito. O termo em inglês usado é pointless. Pointless a gente poderia traduzir como sem sentido, sem propósito, sem pé nem cabeça, né? Mas acho que sem propósito acho que é uma boa tradução, porque quando a gente fala que se o universo tem algum propósito ou não tem nenhum propósito, tem várias coisas aqui que, sei lá, várias acepções ou várias leituras possíveis, né? Então, quando você fala que alguma coisa tem propósito, sei lá, qual é o propósito da maçaneta? Abrir a porta. Qual é o propósito do pedal do freio? Que você não atropele ninguém. Qual é o propósito do airbag? O propósito do airbag. Mas veja, são propósitos, objetos que foram criados especificamente, né, por alguém com livre-arbítrio e com agência, inclusive capacidade de atuar no mundo, com relação a um determinado objetivo. Né? Então são coisas que foram construídas, né, justamente para que, então tá bom, mas é que às vezes você usa o propósito não para coisas que foram construídas, né, não para objetos que foram fruto do design e da criatividade humana. Quando você fala que, por exemplo, o propósito do cabelo na cabeça é proteger o seu crânio dos raios solares, legal, mas ninguém desenhou o cabelo. Não é? Quando você fala que o propósito das glândulas sudoríparas é justamente resfriar o seu corpo, né, para que você é uma criatura pelada, você não tem um casaco que isola você um casaco peludo que isola você do ambiente, você tem que controlar a temperatura de outra maneira. Pois bem, sudorese, né? O cachorro lá fica bufando que nem um louco, né, porque ele não consegue transpirar tão bem quanto a gente. Pois bem, está aí o propósito da glândula sudorípara, né, o propósito do suor. Mas aí, de novo, você está atribuindo uma finalidade a alguma coisa que não foi desenhada, certo? Certo. Mas existe sempre um risco de você continuar nesse raciocínio de finalidades, de objetivos finais, porque senão você pode cair no risco de um dos pais, né, da filosofia e da ciência, que é o Aristóteles. Aristóteles, ele é o pai de uma certa visão um pouco equivocada, para não dizer bastante equivocada, do funcionamento do universo, que a gente poderia chamar de teleologia. Aliás, é assim que é chamado, teleologia. Teleologia é quando você explica alguma coisa pelo resultado final. Então, por exemplo, Aristóteles achava que todo objeto, o que ele realmente quer, né, o estado natural dele é ficar em repouso. Né? Então, se você solta, né, se eu soltar aqui alguma coisa, ela vai cair no chão porque ela quer ficar em repouso. Então, aquilo que explica a queda é o repouso. Então, quando você empurra um móvel e ele não, né, a não ser que você tenha encebado o piso da sua sala, que o móvel tenha rodinhas e tal, mas se você empurrar alguma coisa, ela vai acabar, obviamente, parando em algum momento. Né? E aí isso vai, na cabeça do Aristóteles, isso é uma confirmação, tá vendo? Tudo quer entrar em repouso. Não.
Não é isso. Não, realmente, de novo, Aristóteles colocando o resultado final como causa de tudo que vem antes. Na verdade, não é só ele, né? Várias outras correntes de pensamento, né, também acham que, sei lá, quando você pega o pensamento cristão, tudo leva ao final, ao paraíso, a sei lá o quê, ao apocalipse. Então, tudo está sendo explicado pelo que vai acontecer depois. Não. Então você tem também, por exemplo, quando os marxistas vão achar que o estado final da sociedade humana é o comunismo, não é que e tudo que acontece antes são etapas na construção do comunismo, então o próprio socialismo, o próprio capitalismo são versões imperfeitas, a gente está chegando lá como se fosse uma evolução espiritual, material, social, econômica, na direção do comunismo perfeito. Isso também é uma visão teleológica, né? Admite que o universo tem alguma finalidade, que a história humana tem alguma finalidade. E, assim, você que acompanha o Radinho esporadicamente, ou talvez até com alguma constância maior, não é? Você sabe que o Radinho defende aqui a postura do Darwin, que o mundo não sabe em que direção está indo, a natureza não tem objetivo nenhum, né? A natureza simplesmente está tentando sobreviver e uma das maneiras que a natureza tem feito é dando tiro para tudo quanto é lado sem saber onde as coisas vão dar, não é? Então não é que lá atrás os dinossauros acabaram criando asas porque eles sempre quiseram voar. Não, isso é um desdobramento completamente ausente, que ninguém podia prever que isso fosse acontecer, não é? Então, veja, mesmo sistemas políticos, ideologias, tem essa ideia de que tudo que acontece é porque estamos na direção de uma perfeição, sei lá, da superação da alma, que você vai, como se fosse o budismo também, o budismo tem essa história de que você está reencarnando sem parar, porque um dia você vai chegar no nirvana e você vai conseguir superar o véu de Maia e você vai transcender e você vai parar com essa zona toda. Pois bem, isso se chama teleologia e lamento informar, mas isso não tem sentido nenhum, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas vão evoluindo de uma maneira aleatória, né? E acontecem coisas bastante imprevistas. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Caso você goste, por exemplo, de vinho, não é? Eu não sou muito amigo de álcool, para não dizer que realmente eu não gosto de álcool sob nenhuma forma, mas vamos imaginar que você goste de uva, então. Eu acho que é mais universal. Caso você goste de uvas, você tem que agradecer a um meteoro que caiu no Golfo do México há 66 milhões de anos, a gente sabe disso, né? Foi aquele meteoro que botou quase tudo em extinção, né? Os dinossauros, coitados, viraram brinquedinho de criança, né? Viraram quebra-cabeças, porque realmente acabou. Depois do meteoro não teve mais dinossauro nenhum, exceto, obviamente, aqueles que viraram com o tempo pássaros, né? Uma certa categoria ali daquelas criaturas que entraram em extinção, alguns ali viraram galinha, pato, sei lá o quê, né? Bem-te-vi, né? Então quando você olhar para um bem-te-vi, uma galinha da Angola, né? Qualquer criatura dessas, lembre-se que aquilo em algum momento era um dinossauro, certo? Mas então, os dinossauros foram para o saco, ponto. Mas, curiosamente, nem tudo é desgraça, né? Porque afinal, se eles não tivessem ido para o espaço, alguns pequenos mamíferos não teriam sobrevivido e virado eu e você, por exemplo. Eu e você somos descendentes de sobreviventes do meteoro, né? Que antes do meteoro, esses mamíferos tinham uma vida muito difícil, porque imagina, esses dinossauros colossais pisando em tudo, destruindo tudo, né? A coisa não era fácil. De uma hora para outra esses caras desaparecem, né? E aí abre todo um leque de possibilidades que não havia. Então, o que acontece é que os dinossauros eram realmente o pesadelo das plantas, porque os caras pisoteavam em tudo, derrubavam tudo. Então era muito difícil ter uma floresta densa, como é uma floresta amazônica, por exemplo. Esse tipo de floresta densa, ela só evolui, ela só surge depois que os dinossauros vão embora, né? Porque não tem mais ninguém pisoteando tudo, né? Então, quando para de ter esse trator, esse rolo compressor que eram os dinossauros, né, você começa a ter plantas que começam a crescer de uma maneira mais densa, começa a fazer, inclusive, vários níveis de copa, né, com sombra, uma faz sombra para outra, tal. Então,
o desaparecimento dos dinossauros acabou propiciando o surgimento de florestas completamente diferentes e a evolução e a expansão das uvas. Veja, uvas, né? Essa notícia caiu no meu colo agora, porque cientistas descobriram no Peru e em outros países andinos, acho que Colômbia também, sementes de uva com 60 e tantos milhões de anos, né? E aí eles estão começando a traçar a evolução das uvas, e realmente as uvas, elas explodem, elas conquistam o globo, né? É lógico, com variações conforme o lugar, claro, depois que os dinossauros vão embora, porque antes, cara, não devia ser fácil para nenhuma plantinha sobreviver. Então, você tem que agradecer, caso você realmente goste de uvas, goste de suco de uva, vinhos, etc. e tal, você tem que agradecer que por acaso um meteoro eliminou da face da Terra os dinossauros, o que foi um acaso completamente improvável. Não é que de repente a vida na Terra evoluiu na direção da criação de como é que chama? Cabernet. Não, foi um completo acaso. Mas vamos voltar lá para Sabine, que eu estou fazendo digressões aqui sem parar. Acho que é por isso que eu estou tão interessado, tão impactado, falando em meteoros, né, tão impactado por esse vídeo, por essa colocação dela, porque está me trazendo inúmeras ressonâncias. Eu fico feliz quando dá para fazer essas conexões improvisadas aqui. Mas aí ela continua falando sobre essa história do universo ser pointless, dele não ter propósito nenhum, né? Se ele tem propósito ou não tem propósito. Aí ela vai colocar que tem gente que, sei lá, de repente o universo tem um propósito, né? Porque ele poderia ter tomado tantos rumos, por que ele tomou esse? Né? Se de repente a constante gravitacional fosse um pouco diferente, se a massa do próton fosse um pouco diferente, se a constante lambda, sei lá, qualquer parâmetro fosse um pouco diferente, o universo não teria... A gente está nesse universo agora, né? Então ele é o fruto de uma série de acasos completamente, né, incompreensíveis no momento, e deu origem ao que a gente está vendo aqui. Então, será que foi acaso? Será que foi seleção natural? Mas em suma, volta. O mais importante aqui é tirar da cabeça da gente a noção de que as coisas têm alguma finalidade pré-determinada, né? Que esse mundo foi criado para que almas eternas exercitassem o livre-arbítrio, fizessem besteira e tivessem que fazer tudo de novo até aprender, né? Ou então que de repente, não. Quanto mais o nosso conhecimento avança, mais fica impossível a gente argumentar que existe algum tipo de propósito, algum tipo de finalidade no universo. E é interessante porque isso parece que para algumas pessoas provoca um certo desespero. Porque, como assim? O universo não faz sentido, a vida não faz sentido, o que eu estou fazendo aqui, o que estamos fazendo aqui. Eu confesso que eu tenho, agora que a construção aqui ao lado começou também um barulho que deve ter algum propósito, mas que para mim não é muito aparente. Eu até poderia, sei lá, chutar aqui que o grande propósito de quem está manipulando essa serra elétrica é atrapalhar a nossa gravação. Hashtag, só que não, claro. Mas a questão parece que, não é o meu caso, eu tenho uma certa dificuldade de entender, eu tenho que aceitar, né, que aparentemente a falta de um propósito maior para essa imensa aventura, esse imenso espetáculo, que é não só a vida na Terra, mas tudo o que está acontecendo lá fora, é engraçado. Eu acho isso fascinante, eu acho isso mais legal, eu acho isso inclusive mais apaixonante, me engaja muito mais, né, saber que de repente tudo isso está indo para, né, ninguém sabe para onde, e que está sempre abrindo novas possibilidades que antes não existiam, que é uma aventura em aberto, né, que é uma exploração de possibilidades que a gente nem imagina. Eu juro que eu acho isso mais empolgante do que imaginar que está escrito nas estrelas, que depende da hora que você nasceu, você vai ser de um jeito, ou que de repente o mundo vai acabar do jeito que um maluco numa ilha maravilhosa, cara, vão para Patmos na Grécia, é um lugar incrível, e pensem naquele cara febril, provavelmente perturbado, que se trancou numa caverna no lugar mais bonito do mundo para imaginar um apocalipse medonho. O cara devia estar com, sei lá, disenteria, não sei o que, tifo, não sei o que estava acontecendo, que o cara estava tão doente assim. Mas, pois bem, tudo isso para colocar em xeque essa questão de que as coisas têm um propósito pré-determinado, né, que você, e aí eu estou pensando aqui numa palestra que o Steven Pinker acabou de dar no Rio de Janeiro, ele está no Brasil, eu não sabia, né, em que tem lá um resumo, eu vou dar um resumo, tem uma entrevista curta com ele,
mas ele estava tentando explicar por que as pessoas acreditam em videntes, em cartomantes, em horóscopo, em seja lá o que for que está tentando prever o futuro, não com base, sei lá, em matemática, em ciência, mas sei lá em quê, em delírios ou má fé, inclusive, né, de quem quer manipular os outros. Né? É muito difícil, quanto mais a ciência avança, parece que mais a gente rejeita. Né? Aliás, vou dar o destaque aqui para um vídeo muito bacana que o Globo News está passando, que mostra a história de duas irmãs que tiveram a vida bastante impactada pela poliomielite, pela paralisia infantil. Por quê? Imagina, eu lembro na minha infância de você ir lá no posto de saúde e tomava as gotinhas, né? Era gotinha, não é uma injeção, não vai doer, não vai acontecer nada, é um raio de uma gotinha, certo? Certo. Você tomava gotinha para prevenir, vacinar você contra a paralisia infantil. E acontece que essas duas pessoas, não é? Elas estão ali contando as suas histórias e contando como que elas acabaram desenvolvendo a paralisia infantil, é porque o pai achava a vacina uma bobagem. O pai achava que não precisava de nada daquilo. Não sei se ele tinha... Elas não mencionam nenhum tipo de oração, fé ou simpatia, não sei, não mencionaram nenhuma questão esotérica. Mas o pai, pelo visto, achava que ele sabia mais que todo mundo, que tudo isso era uma bobagem, que ciência provavelmente, sei lá, era uma perda de tempo, né? E as duas filhas têm paralisia infantil, o que realmente torna a vida muito mais complicada, certo? O vídeo é muito emocionante e aí o vídeo foi feito justamente para tentar fazer com que as pessoas voltem a se vacinar, porque o que está acontecendo é que tem tem tantas vacinas contra a tuberculose, contra a dengue, contra a Covid, contra a paralisia infantil, né, que estão aí, que a ciência, né, colocou para todo mundo. Ele não faz pergunta, não vai perguntar se você acredita que a Terra é plana, se você acredita em tartaruga, não, tanto faz, está lá para todo mundo e a gente sistematicamente, né, a população sistematicamente vem rejeitando. O índice de vacinação cai, e quando o índice de vacinação cai, não é que isso afeta só quem teve aquela decisão. Né? Primeiro que muitas vezes a decisão é dos pais e vai afetar a vida dos filhos que não tinham nada a ver com isso. Né? Mas também é uma decisão que tem impacto social. Né? Quando você não vacina alguém contra o sarampo, se essa pessoa pegar sarampo, ela vai infectar 15 pessoas ou 18 pessoas com a mesma doença. Então é muito difícil entender como, e acho que é isso que o Steven Pinker está tentando fazer, por que de repente você encasqueta de acreditar em coisas que não fazem mais um pingo de sentido e que inclusive, bom, algumas coisas para acreditar não tem problema nenhum, né? Não causa impacto, mas quando você começa a tomar decisões que prejudicam a outras pessoas, prejudicam a gente inocente, em cima de crenças, aí a gente tem que realmente ser um pouco mais chato, né? Não é falar, tudo bem, liberdade de crença, não, isso não dá, isso realmente tem um impacto social. Né? Então, tá aí o Steven Pinker, e bom, volta para essa questão do propósito e de achar que as coisas têm alguma finalidade, que está tudo escrito em algum lugar nas estrelas ou no livro do Marx. Mas eu acho que um dos fatores ali, e que inclusive foi assunto de uma longa conversa com amigos nesse final de semana, eu estava tentando compartilhar ali uma visão que ajuda a entender esse tipo de comportamento, digamos, difícil de entender, não é? Que é quando você veste uma camisa estranha, você bate no peito por bandeiras esquisitas, né? Você se aferra a uma posição que é indefensável, o que acontece? E eu coloquei ali uma coisa que eu já tinha lido a respeito de psicologia evolutiva. Psicologia evolutiva é uma tentativa de entender o comportamento humano, não atrás do Freud, que nunca saiu do sofá, não através do Jung, que fica pensando em coisas transcendentais, mas como que a nossa espécie foi evoluindo e que tipo de coisas ela inventou, ou que evoluíram para facilitar esse convívio. Né? E uma das coisas que explica muitas dessas teimosias, né, é o pertencimento a um grupo. A gente é uma criatura muito frágil, a gente é uma criatura indefesa, sozinha, tanto que em várias mitologias, em várias lendas, em vários folclores, a pior coisa que pode acontecer com você é você ficar sozinho na floresta, você se perder, você está frito, né, porque você não tem como se defender de lobo, urso, de sei lá o que mais, cobra, né, sozinho você não consegue, você precisa da tribo, você precisa dos amigos.
Então, a gente é uma criatura muito indefesa, certo? Certo. Então, a gente inventou lá atrás maneiras de colaborar. E é isso que, né, garantiu aí a sobrevida da nossa espécie. Tá, mas quando você está colaborando entre, sabe, familiares ou gente que você conhece, é fácil, porque todo mundo pensa da mesma maneira, todo mundo compartilha das mesmas regras, né, reza pela mesma cartilha. A hora que a sociedade começa a se expandir, né, e que de repente você tem que colaborar com gente que você nunca viu, você não sabe se aquela pessoa é confiável ou não, você não sabe se ela vai jogar o jogo ou não. Então essa pessoa tem que demonstrar que ela vai jogar o jogo, ela vai ter que demonstrar que ela faz parte. Então como é que ela vai fazer? Olha, eu vou demonstrar aqui como realmente eu sou um cara que está seguindo as regras, eu vou cortar o cabelo como vocês. Ou então eu vou vestir a mesma roupa que vocês, ou então eu vou falar as mesmas frases que vocês, só para demonstrar que eu sou digno de confiança e que vocês não vão me deixar sozinho na floresta, né? Você tem que demonstrar que você faz parte, que você é confiável. E aí, de repente, você fala, olha, para demonstrar, eu vou tatuar o braço, aqui vou tatuar uma cruz, vou tatuar seja lá o que for. Oh, nossa, ele realmente acredita, ele realmente é um cara confiável. Aí isso vira o novo padrão. Então, o próximo que quiser demonstrar o quanto ele é confiável, o quanto ele pode pertencer ao grupo, ele vai ter que ser mais criativo. Então ele vai furar a orelha, ele vai eventualmente arrancar os dentes, ele vai eventualmente, não sei, tatuar o corpo inteiro. Então começa quase que uma corrida, né, para ver quem consegue demonstrar com mais exuberância, né, o quanto ele está vestindo a camisa, o quanto ele joga o jogo. Né? Então você vê isso no ambiente corporativo, né, o quanto os puxa-sacos vão fazer o impossível para demonstrar que realmente eles merecem fazer parte da elite, da nata do grupo. Né? Em partidos políticos você vai ter gente cada vez mais fanática, que é capaz de atear fogo às vestes, que é capaz de explodir uma bomba, que é capaz de seja lá o que for, bater nos outros, para demonstrar que ele realmente faz parte. Então veja, essa ânsia pelo pertencimento, né, e essa ânsia também de demonstrar que você é confiável, que você segue as regras, porque não tem telepatia, não tem como eu adivinhar se o cara é honesto ou não, ele tem que demonstrar por sinais exteriores. Então isso explica muito do fanatismo, isso explica muito de você seguir cegamente o que um grupo determina, e também o fato de você, a partir do momento que você se define pelo pertencimento a um certo grupo, a uma certa crença, por exemplo, eu sou um cara de esquerda, se isso vira a sua identidade, e também, né, você não quer deixar de pertencer àquele grupo, você imagina, sua posição depende disso, seus amigos dependem disso, isso explica porque muita gente, mesmo com crises de fé, reluta, né, sei lá, de repente o cara já percebeu que o time dele, o Corinthians, o Palmeiras, ou seja o que for, não é necessariamente o melhor do mundo, que de repente tem outros melhores, mas onde já se viu eu torcer, imagina, eu vou ser espancado aqui, eu vou ser execrado, imagina se eu for torcer pelo outro time que está jogando melhor, onde já se viu. Então isso explica uma boa parte do nosso comportamento. E aí me veio aquela lembrança, uma ideia que eu mencionei muito rapidamente naquele momento, mas depois eu fiquei pensando qual era a ideia toda mesmo. E obviamente eu perguntei para o ChatGPT, que virou meu interlocutor para assuntos aleatórios. Né? E a questão é a seguinte, eu estava lembrando que em algum momento, já que eu falei aqui de psicologia evolutiva, né, eu lembro de ter visto que existiriam pilares mais ou menos universais do comportamento humano, em qualquer cultura. Você pode ir para as Filipinas, você pode ir para o Japão, você pode ir para os Incas no Peru. Algumas coisas são comuns, né? E não são comuns por causa de algum inconsciente coletivo, não são comuns por conta, sei lá do que, 10 mandamentos. Não, são comuns porque a gente evoluiu para poder viver em sociedade em cima desses pilares. E eu estava lembrando aqui justamente da questão da pureza, né, que um desses pilares é a questão da pureza. Veja, você não é suficientemente de esquerda, eu sou muito mais de esquerda que você, eu sou muito mais puro, você está contaminado por ideias burguesas, ou eu sou muito mais religioso que você é um pecador, eu sou muito mais puro. Né? Aí eu lembrei dessa neurose com a pureza, porque esse é um dos 7 pilares, perguntei para o ChatGPT, e aí ele me colocou que essa é uma teoria, chama Teoria das Fundações Morais, de um pesquisador chamado Jonathan Haidt, se eu não me engano,
vou dar o link aqui para vocês, e eu vou mencionar aqui, é sempre bom, agora deixa eu abrir aqui o ChatGPT, onde é que eu deixei isso, né, quais são esses pilares, tá vendo? Muito interessante, e pilares que foram evoluídos, não é que veio sei lá onde, né? Não, um dos pilares é a distinção entre cuidar, ou seja, empatia, cuidar dos mais fracos, cuidar dos mais pobres, cuidar da família, versus prejudicar, versus ferir. Então você tem aí nas culturas essa dicotomia, olha, o certo é você cuidar, você agredir, você machucar, você ferir, é feio, certo? Certo. Um outro pilar é a justiça, né, ou com um comportamento justo, né, um comportamento de acordo com as regras, e a trapaça. Então, culturas normalmente colocam a trapaça como sendo errado, como sendo, né, não desejável, punível, inclusive, né, versus o comportamento fair, o comportamento justo. Um terceiro, que é importantíssimo, é lealdade versus traição. Em todas as culturas você tem essa coisa, olha, se você me traiu, né, sai fora daqui porque você não é confiável, você tem que demonstrar a sua lealdade. Mais a distinção entre submissão, né, você admitir uma autoridade, você respeitar os pais, respeitar os chefes, ou você tem um comportamento subversivo que normalmente também é mal visto. Né? Agora a gente cai na questão da pureza, que é a questão da santidade ou pureza versus degradação. Né? Isso talvez tenha surgido, sei lá, em algum momento os caras perceberam que água limpa não dá dor de barriga, água suja dá dor de barriga. Então, obviamente, é mais legal você valorizar a água limpa. Né? É mais legal você valorizar alguém, né? Se um parceiro, você encontra alguém, se o cara está todo doente, chechelento e perebento, isso não é um bom sinal, é melhor você se afastar. É legal que a pessoa esteja ali perfeitinha e saudável. Então, tem razões evolutivas para isso. Né? Então, você tem essa dicotomia ou essa desvalorização de tudo daquilo que está corrompido, degradado, certo? E aí você tem, no fim, né, a valorização da liberdade versus você achar que ou a opressão, ou o abuso, ou um estado de liberdade reduzida também é negativo. O que é interessante é que o ChatGPT contou essa teoria, explicou um pouco dessa teoria, e é o que eu sempre faço, eu falo, legal, mas ela já é antiga, né, tem alguma crítica moderna a isso? Eu sempre pergunto se as coisas evoluíram, né, porque um dos problemas quando você vai ler, sobretudo Humanas, é que te mostra um texto como se ele fosse sagrado, como se ele fosse as tábuas do Moisés, não é? Mas veja, tem críticas, né? Será que não vale a pena a gente ver se o pensamento evoluiu? Né? Aquilo não é um texto sagrado, não é porque é Marx que é um texto sagrado, não é porque é Adam Smith que é um texto sagrado, né? O pensamento evolui. E aí ele vai colocar várias críticas que foram feitas, que tem um viés cultural, que afinal o cara é um ocidental, talvez ele não tenha entendido muito, talvez ele tenha impingido em culturas que ele não conhece tão bem uma perspectiva ocidental, talvez ele tenha simplificado demais, talvez ele não tenha fornecido as evidências empíricas. Legal, então tá aqui um bom exercício para você fazer, né? As coisas não estão escritas em pedra, as coisas merecem crítica, as coisas podem ser evoluídas. Eu vou passar isso aqui no ChatGPT para vocês. Eu gostei dessa história. Ufa, e de novo a gente está praticamente aqui, sim, falando quase que meia hora sem parar, em cima de duas provocações que eu acho muito interessantes. Em primeiro lugar, o risco ou essa tentação de achar que as coisas têm uma finalidade, que elas têm um propósito, que seja lá quem for sabe disso, né, os videntes, ou os cartomantes, ou os profetas, que acham, não, aparentemente a vida na Terra, e não só o universo inteiro, é uma sucessão de acasos e coisas bastante improváveis, é um processo evolutivo que é cego, é um processo evolutivo que não tem objetivo a não ser se perpetuar no tempo, não é? E também a gente começar a entender um pouco mais, com base aqui nessa teoria do Haidt, né, por da onde que vem algumas teimosias nossas, algumas resistências nossas. A gente prefere, de repente, já que o nosso grupo, por acaso, se você infelizmente faz parte de um grupo que como eu já fiz, né, aliás, vale a pena contar, né, eu lembro que até uns 30 anos de idade eu ia na homeopatia, eu lia o Quiroga no jornal, né, porque afinal todo mundo ali fazia parte. Aí chegou uma hora que eu falei, eu não sei exatamente o que aconteceu,
né? O que de repente foi a grande mudança, talvez tenha sido a convivência com o professor Luiz Fugante da Escola Nômade. Eu vou dar o link aqui para o Fugante, uma figura realmente transformadora na minha vida. Quando você começa a perceber, não, eu vivo melhor sem essas noções na verdade estão me amarrando, né? Elas estão criando aqui falsas expectativas e falsos sofrimentos, né? E eu não estou reconhecendo a pujança da vida. Né, não estou reconhecendo o quanto é esse planeta em que a gente vive, que não é só mais uma etapa na sua longa jornada por outros mundos e que você veio aqui para sofrer. Não, aqui o que está acontecendo é absolutamente extraordinário. A gente está começando a entender com ferramentas que são ferramentas que não perguntam se você acredita ou não, se você comeu alguém ou não, tanto faz, ou comeu porco ou não comeu porco, tanto faz, não é? A gente está começando a entender e a minha dúvida é se vai dar tempo, né? Porque afinal a nossa insistência em continuar pensando de maneiras arcaicas, né, e nos organizando de maneiras arcaicas, ela está comprometendo não só a nossa permanência, a nossa subsistência nesse planeta, mas também a própria continuidade da vida, que, pelo menos dessa maneira que a gente conhece. Então, raríssimos e raríssimos, espero que essa elucubração aqui, essa grande digressão tenha valido a pena. Uma boa semana para todos nós, bem-vindos aqui ao segundo semestre, um grande abraço e até amanhã.